Geometria analítica, parte 4, circunferência. Bom, pessoal, então a quarta parte da geometria analítica que a gente vai estudar é sobre a circunferência, certo? Onde eu tenho a equação da circunferência, que é dada por x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Sendo a e b os pontos do centro dessa minha circunferência. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, aqui fazendo um exemplo, para ver como é bem simples, tá? Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 3, e que passa pelo ponto menos 1 e 2. Então, o que isso significa? Que nós temos uma circunferência, onde nós temos o ponto C e um ponto P sobre a linha da circunferência. E eu quero achar a equação dessa circunferência. Mas para isso eu já tenho o ponto C, que é o A e o B, e me falta o raio. O raio é a distância entre o ponto C e o ponto P. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a distância. Então, distância de C a P é dado por raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, vamos arrumar ela aqui. Pegamos o segundo ponto, no caso eu considerei como sendo P, menos 1 e 2. E agora pegamos o primeiro, que é o centro, 2 e 3. Então, nós vamos ter aqui que a distância entre C e P vai ser menos 3 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Então, a distância entre C e P vai ser igual a 9 mais 1. Então, distância entre os dois vai ser raiz de 10. Essa é a distância, então, entre os pontos C e P. E essa distância ela é a mesma coisa que o nosso raio da circunferência. Ok? Feito isso, eu consigo agora achar a equação da circunferência. Então, tenho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O A é o centro. Então, eu vou colocar os valores dele. Centro 2 e 3. E o raio ao quadrado. Então, raiz de 10 ao quadrado. Então, nós vamos ter isso aqui, a equação da circunferência, sendo x menos 2 mais y menos 3 ao quadrado igual a 10. Então, está aqui a nossa resposta, certo? Bem simples e bem fácil. Quando são dados dois pontos, centro e um ponto da circunferência, a gente calcula a distância entre os dois, que é o nosso raio. Tendo o raio, a gente utiliza a fórmula, ok? Vamos para um segundo exemplo. Então, o número 2, ache a equação da circunferência, cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A e B. Então, quando eu tenho diâmetro, significa que é a maior corda que existe dentro da circunferência. E ela passa sempre pelo centro, onde eu tenho os pontos A e o ponto B. Bom, para eu calcular a equação da circunferência, eu preciso do centro, que é o meu A e o B, e eu preciso do raio. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o ponto médio entre o A e o B, que vai ser o nosso centro, ok? Então, vamos lá. Ponto médio, x1 mais x2 sobre 2, e y1 mais y2 sobre 2. Então, somando os x,
0 mais 6 sobre 2, e somando os y, menos 8 mais 0 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui 6 sobre 2, que dá 3, e menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Achado o ponto médio, eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que calcular a distância entre o C e o B, que é o meu raio. Então, vamos lá. Distância entre CB. Raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz, prepara aqui os parênteses, segundo ponto é o B, posso pegar com A também, sem problema nenhum, tá? Mas o B, como eles são números positivos, acaba se tornando mais fácil. Então, 6 e 0, e o ponto C, que é o meu primeiro ponto, 13 menos 4. Então, aqui vai ficar 3 e mais 4. Lembrando que o sinal de menos, ele troca o sinal do segundo ponto, no caso, tá? Então, distância entre CB vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai nos dar 9 mais 16, que dá 25. E raiz de 25 vai nos dar 5. Então, esse é o nosso raio, que é a distância entre o C e o B. Tendo agora o centro, que é o nosso ponto M, e o raio, eu consigo escrever a equação da circunferência. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, x menos o a, que é 3, mais o y mais 4, né? Se é menos, vai ficar mais ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Fazendo 5 ao quadrado, nós chegamos à equação da circunferência. Bem simples e bem fácil de resolver. Claro que o desenho nos auxilia também a ver o que nós temos que resolver. Como eu tenho diâmetro, eu tenho os dois pontos desse diâmetro, eu sei que o centro vai estar bem no meio desses dois pontos. Então, calculando o ponto médio, a gente acaba achando o centro da circunferência. Tendo o centro da circunferência, nós podemos pegar tanto A quanto B para calcular a distância, que é o que vai nos dar o raio. E aí, tendo então o centro e o raio, nós achamos a equação da circunferência. Certo? Vamos para o terceiro exercício. Bom, a 3, então, determine as coordenadas do centro e o raio das seguintes circunferências. Então, agora são dadas equações e eu quero calcular através delas o centro e o raio. Bom, a gente pode ver que o centro, ó, é o meu A e B com sinais opostos devido ao sinal de menos. Então, aqui é bem fácil. Então, o meu centro aqui, ó, é com o A e o B, sinais contrários. Se aqui é negativo, aqui ela é positivo. Se aqui é positivo, aqui ela é negativa. Achei o centro. Como é que eu faço para achar o raio? Ó? O raio é ao quadrado. Então, esse número aqui, ó, ele foi elevado ao quadrado. Então, nós temos o quê? R ao quadrado igual a 8. E aí, tiramos a raiz do 8. Sempre positivo, porque o raio ele é uma medida, então ele não pode ter valor negativo. Raiz de 8 eu posso escrever como sendo 2 raiz de 2, pela fatoração do 8, ok? Aqui, no meu centro, eu tenho x ao quadrado e ele está fora do parênteses, sem somar nem subtrair nenhum número. Então significa que o meu A, nesse caso, quando ele não aparece, é 0. E o B
vai ser o menos 4 com sinal contrário. 4 positivo. Achei o C. O que eu faço com o 25? Então, igualo r ao quadrado igual a 25. Então, isso é a raiz de 25. Então, meu raio vale 5. Bem simples e fácil de resolver. O que acontece nessa aqui, ó, que eu tenho uma raiz. E todas elas eu não posso ter uma raiz. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente eleva os dois lados ao quadrado para tirar aquela raiz. Então, eu consigo eliminar a raiz. E aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Bom, vocês podem ver que eu só tenho x e y, os dois elevados ao quadrado. Eu não tenho mais o a nem o b. Se eu não tenho nenhum deles, é porque o meu centro está bem na origem do sistema. 0 e 0. Simples e fácil. E agora o 4. Basta eu pegar o r ao quadrado igual a 4. Tira a raiz de 4. Então, o nosso raio aqui vale 2. Bem simples e fácil de resolver. Certo? Vamos ver o último exemplo envolvendo essa parte aqui da equação da circunferência. Então, número 4. Determine as equações das circunferências abaixo. Então, agora eu tenho a parte gráfica, tá? E através da parte gráfica eu vou ter que achar as equações que representam essas duas circunferências. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter é o ponto C, que é o centro. No caso aqui no gráfico ele nos é dado o 5 como valor do x e o 4 como valor do y. Então já tenho aqui o centro. 5 e o 4. Nos falta o raio. O raio é também bem simples de se ver, ó, porque ele aqui, ó, ele vai do centro até a borda. Ó. Então ele está indo do 1 até o 4. Quantas unidades eu tenho do 1 até o 4? 1, 2, 3. Tenho 3 unidades. Então eu tenho C, tenho R, consigo escrever a equação da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então nós vamos ter x menos 5 ao quadrado mais o y, que é próprio y, menos 4 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Resolvendo 3 ao quadrado, nós chegamos à equação da nossa circunferência. Certo? Então está aqui o nosso resultado. Mesma coisa para esse aqui. Primeiro eu acho o centro. Centro, quem é o valor em x? Menos 2. Valor em y? Menos 3. Agora eu tenho que achar o raio. Então vou ver, ó, daqui até aqui, quantas unidades eu tenho. Tenho 1, 2, 3 unidades. Então aqui também o meu R vale 3. Agora eu consigo, utilizando a fórmula, achar a equação da circunferência. Então, x, o menos manda trocar, então se é negativo fica positivo. Mesma coisa aqui, vai ficar positivo. E 3 ao quadrado. Então nós chegamos à resposta, a equação da circunferência. Ok? Vamos então para o próximo assunto. Então, a equação geral da circunferência, tá? Que é o quê? Pegar aquela equação que a gente tinha anteriormente e resolver ela. Fazer o quadrado de x menos a, fazer o quadrado de x menos b e passar o r ao quadrado para o outro lado, igualando então a nossa equação a zero. E o que surge dela? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Essa é a equação que a gente mais utiliza para resolver problemas dentro das circunferências, certo? Então vamos ver aqui, ó. Primeira questão. Determine a equação geral da circunferência. Esqueci de dar aqui.
com centro no ponto menos 1 e 2 e raio R igual a 3. Bom, então vamos pegar nossa equação aqui. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, no lugar do a, eu substituo por menos 1. E no lugar do b, eu substituo por 2. E no lugar do r, eu vou substituir 3. Então, nós vamos ter isso aqui. Menos 2 vezes o menos 1, vezes o x, menos 2 vezes o b, que é 2, mais o a ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos o r ao quadrado. O r é dado por 3. Isso tudo igual a 0. Agora basta fazer as multiplicações e juntar o que dá. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, regra de sinais, né? Menos 4y. Aqui vai ficar... Eu vou fazer essa conta aqui, ó, separada, para não ter que copiar tudo de novo depois. Então, eu vou ter 1 mais 4 menos 9. Por que continuou menos? Porque o menos aqui ele não está sendo elevado ao quadrado. Ele não está dentro do parênteses. Então, significa que somente o 3 está sendo elevado ao quadrado, não o sinal. Então, bastante cuidado com isso. Então, aqui vai dar 5 menos 9, que nos dá menos 4. Então, aqui vai ser menos 4 igual a 0. Está aqui a equação geral da circunferência. Tá? Então, é só pegar a fórmula e resolver. Claro que, se tu esquecer dessa fórmula e tu te lembrar da outra, tu pode resolver por ela também, trocando o a e o b, fazendo o quadrado de cada uma delas, mesma coisa para o raio, depois tu passa o raio para cá e junta os termos semelhantes, certo? Então dá para utilizar tanto por essa quanto por essa aqui. A ideia é a gente treinar bastante essa aqui, porque depois vão ter exercícios em que, através dessa equação, nós temos que achar o centro e o raio dessa circunferência, certo? Vamos para o próximo exercício, então. Número 2, então, determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a 0. Então, agora é o processo inverso. Estou dando a equação e quero o centro e o raio dessa equação aqui, nesta equação. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa minha geral embaixo dessa aqui, para a gente comparar as duas. Certo? Então, olha só. X ao quadrado e x ao quadrado, y ao quadrado e y ao quadrado. Olha aqui, ó. Essa parte aqui. O que eu tenho aqui na igualdade? Ó? Que o menos 2ax é igual a menos 4x. Precisa trazer o x aqui? Não, não precisa. Até porque a gente vai anular. Como tem x dos dois lados, eu posso cortar ele fora. Aí nós vamos ter menos 2a igual a menos 4. Multiplica isso por menos 1. Então, 2a igual a 4. Logo, meu a, 4 sobre 2, que vai dar 2. Certo? Olhem aqui. A outra parte. Nós vamos ter, então, menos 2by igual a menos 8y. Divide, né, tira o y de cada lado. Vai nos sobrar menos 2b igual a menos 8. Multiplica isso por menos 1.
2b igual a 8, passo 2 dividindo. Então, nosso b vale 4. Com isso, eu consigo já achar o meu centro, que é 2 e 4. Ah, só precisa fazer todos esses cálculos? Não, não precisa, depois eu vou mostrar para vocês. E aqui ó, eu tenho a última parte, que é o mais 19 interligado com toda essa parte aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz nas outras. Vou igualar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 19. Então, agora no lugar do a e do b, eu vou botar os dois valores que eu achei aqui, o 2 e o 4. Então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 19. Isso aqui vai dar 4 mais 16 menos r ao quadrado igual a 19. Passa esses dois para o outro lado, já vou somar eles. Então, 4 mais 16 dá 20. Passa para o outro lado, vai ficar menos 20. Então, menos r ao quadrado igual a menos 1. Multiplica isso por menos 1. Então, r ao quadrado igual a 1. Tirando a raiz de 1. Então, nosso raio aqui é 1. Feito isso, está resolvido o nosso problema. Achei as coordenadas do centro e achei o raio. Como antes eu estava falando ali para vocês, precisa fazer conta para achar o A e o B. Não, não precisa fazer, porque ó, sempre ele vai ser dividido por 2 e sempre com o sinal contrário. Então se eu pegar um elemento que está com um x, o coeficiente dele, trocar o sinal, se é negativo vai virar positivo. Metade dele, 2. Mesma coisa para o y. Ó. Ele é negativo, vem para cá positivo, no ponto. E a metade dele, será 8, vai virar 4. Aqui foi só mesmo uma demonstração de onde que chegam esses resultados. Agora tu já sabe, basta pegar o x e o y, troca os dois sinais e divide os dois por 2. E está resolvido o nosso problema, certo? Para achar o raio, não adianta, tem que fazer essa conta aqui, que é o mais simples mesmo, certo? Vamos para uma próxima questão. Então, a número 3, nossa última questão referente à equação geral da circunferência, tá? Então, verifique se a equação 4x2 mais 4y2 mais 4x mais 8y mais 9 igual a 0 representa uma circunferência. Bom, característica principal da equação da circunferência é que o x e o y, o coeficiente dele é 1. Ele não pode ter outro número, não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser 4. Nenhum outro número. Só que como os dois aqui, ó, eles são 4, eles são iguais, eu consigo dividir eles por 4. Então eu vou dividir aqui toda a minha equação por 4. Então aqui eu vou ficar com x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, mais 2y, opa, aqui é mais x, certo? Mais 9 quartos igual a 0. Certo? Dividir toda ela por 4, para eu poder ter x ao quadrado e y ao quadrado. Sem coeficiente, ou melhor, coeficiente igual a 1, ok? Feito isso, eu consigo achar o centro e o raio. Como é que a gente viu lá que a gente calcula o centro? A metade com sinal oposto. Então a metade de 1 com sinal oposto, 1/2. A metade de 2 com sinal oposto é 1. Então aqui eu tenho o centro da minha circunferência, certo? Só que agora tem que ver se vai existir o raio. Se der um número negativo no raio, ele não existe. Se der um número positivo, beleza, é o que a gente precisa. Bom, lembrando que, para calcular o raio, a gente precisa dessa parte aqui. Então vamos ter a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 9 quartos. Então o meu a é menos 1/2. Então menos 1/2 ao quadrado mais o b, que é o menos 1,
ao quadrado menos r ao quadrado igual a 9 quartos. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 1 quarto mais 1 menos r ao quadrado igual a 9 quartos. Faz o MMC, certo? Para a gente se livrar do denominador. Então, nós vamos ter 1 mais 4 menos 4r ao quadrado igual a 9. Posso retirar o denominador. Tudo que não tem r eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar 9 menos 5, né? 1 mais 4 dá 5, vem para cá, menos 5. Então, nós vamos ter aqui menos 4r ao quadrado igual a 4. Se eu multiplicar isso por menos 1, nós vamos ter 4r ao quadrado igual a menos 4. Então, r ao quadrado igual a menos 4 sobre 4. Isso vai nos dar menos 1. Eu tenho que tirar a raiz de menos 1. Como raiz de menos 1 não existe, certo? Então, isso aqui não é uma equação da circunferência, certo? Então, essa é a ideia de fazer a verificação. Se ele tivesse dado 1 positivo aqui, eu conseguiria tirar a raiz, que era 1, e aí existiria realmente, seria, no caso, essa equação aqui, ela representaria uma circunferência. Como deu negativo aqui, não existe raiz de número negativo, ela não é uma equação da circunferência. Bom, vamos passar então agora para o próximo assunto dentro da circunferência.